Eu sou, eu sou professora Débora Monteiro. O tema da nossa aula de hoje vai ser Ética na Psicanálise 1. Porque teremos a parte 2, tá certo? Daqui a 15 dias, a nossa próxima aula será Ética na Psicanálise 2, tá? Vou me apresentar um pouquinho. Alguns de vocês já devem me conhecer, né? Eu dei uma aula já para a turma de formação. Eu sou mestre e doutora em psicanálise. Sou pedagoga, letróloga, tenho algumas especializações, tá? Tem aqui meu e-mail que eu deixei também, caso surjam dúvidas ou vocês queiram perguntar algo. Tem meu Instagram também, tá certo? Então vocês ficam à vontade aí para me solicitar quando necessário, tá certo? Vamos dar início aqui ao tema de hoje, né? A palavra ética. Vamos lá. Antes disso, eu queria que vocês me dissessem se já. Minha aula, gente, é interativa, tá? No finalzinho, a gente vai abrir também os microfones para a gente papear um pouquinho. Eu trouxe algumas provocações, eu trouxe, salvo engano, duas ou três provocações aí ao longo da aula. E sempre que vocês quiserem falar também, sintam-se à vontade para sinalizar, tá certo? Mas vai ter um momento que a gente vai abrir os microfones para perguntar, para esclarecer algumas coisas, para dialogar. Eu também vou querer ouvir vocês, tá? Eu gosto de uma aula bem interativa mesmo, tá? Quando a gente fala em ética, né, o que é que vem à cabeça? Eu trouxe aqui o conceito da palavra ética, mas a gente também verá a partir da ótica psicanalítica, tá certo? Mas a palavra ética, ela é uma palavra que está no seu substantivo feminino, e para a filosofia, né, que é quem mais aí cita ética, moral, né? O pessoal, os estudantes, né, da filosofia e tudo mais, eles introduzem os seus conhecimentos já a partir geralmente desses conceitos basilares, né? E aí a palavra ética no substantivo feminino, né? A palavra da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano. Ou seja, a ética é a responsável pela investigação. Né? Já a moral, vamos entender um pouco mais para frente. Por que moral, Pro? Porque é impossível falar de ética sem falar de moral, é impossível falar de moral e não falar de ética. Apesar do tema da nossa aula ser ética, ela está intrinsecamente interligada ao campo de estudo, né, da moral. E aí a filosofia, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam aí o comportamento humano. Então, tudo isso que envolve, gente, as respostas, as ações humanas, a ética se incube, né? Essa parte da filosofia se incube aí em entender, em estudar, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, né? Valores, prescrições, exortações, presentes em qualquer realidade social, ou seja, independente da classe social em que a pessoa está inserida, independente do contexto ali cultural, né, que permeia a vida humana, a ética ela está lá sempre tentando ali entender conjunto de regras e preceitos de ordem, né, valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade, né, profissional. Bom, ética na psicanálise. Vamos lá, introduzir esse conceito aqui. A ética na psicanálise, ela não se refere, veja bem, a um conjunto de regras morais pré-definidas, né? E é muito interessante porque a gente vai entender isso um pouco mais à frente. Por quê, Pro? Que ela não se refere a esse conjunto tradicionalmente conhecido, né, por nós e esperados, né? Ela não se refere a um conjunto de regras morais pré-definidas, mas sim a uma ética da ação, da interpretação e do desejo. Eu queria que vocês pegassem papel e caneta, que estivessem aí, pertinho de vocês. Por quê?
Eu vou trazer alguns temas que a gente vai destrinchar na próxima aula, mas também eu coloquei alguns temas, algumas palavras-chave, principalmente em se tratando de uma turma de formação em psicanálise. Tem pessoas aqui que já conhecem a psicanálise, já ouviram falar, mas tem pessoas que tudo é muito novo. Então, acho importante a gente ter ali sempre uma canetinha, um papel, para anotar algumas coisas, tá certo? E aí, a ética na psicanálise, ela é uma ética que se manifesta na prática clínica, ou seja, no chão da clínica, ali no divã, no dia a dia, né? E no modo de conduzir o tratamento e a relação transferencial entre analista e analisando. Eu queria que vocês anotassem também esse conceito aí, transferência, para ver depois, tá certo? Transferência, que é algo que acontece ali muito comum mesmo no divã, né? Que é o processo ali de transferência. E para entender, para estar atento a quando esse fator está prestes a acontecer, a gente precisa estar ali com a supervisão bem em dias, tá certo? Tem o tripé psicanalítico, né? Outra coisa também importante de vocês saberem sobre. Acho que vocês já devem até ter minimamente escutado falar do tripé psicanalítico, né? Então, para que vocês estejam atentos, para que a gente esteja atento ali a esse processo de transferência, é importante a gente estar com a nossa supervisão em dias, tá certo? O que é isso para o tripé? É a formação teórica, né, a análise pessoal e a supervisão, ou seja, um psicanalista mais experiente, ele vai estar ali te orientando, te conduzindo ali nos seus casos clínicos, né? Esse é o tripé psicanalítico, ou seja, os formandos, as pessoas interessadas na psicanálise, elas só podem ser consideradas psicanalistas a partir desse tripé, quando elas conseguem cumprir esse tripé, que é tão importante, né? Em psicanálise, a ética da ação, interpretação. Veja bem, gente, ética da ação, interpretação e desejo. Desejo também é uma palavra que eu vou trazer aqui algumas vezes e é que a gente vai destrinchar também na próxima aula, eu acredito. Mas é algo que eu queria que vocês anotassem. O que é isso, desejo, em psicanálise? Né? Então, a ética da ação, da interpretação e desejo está intrinsecamente ligada à prática analítica, envolvendo ali a condução da análise, a relação com o desejo do analisante. Analista sou eu, tá certo? Analisantes são os pacientes. E a posição do analista diante do inconsciente. Vamos lá. Em psicanálise, a ética da ação, interpretação e desejo está intrinsecamente ligada à prática clínica. Ou seja, aquilo que o paciente traz, né, está intrinsecamente ligada ali à prática analítica, ou seja, ao seu proceder, ao seu contraponto àquilo que vem do analisando. O analisando ele vai chegar no divã e vai trazer muitas queixas, né? Afinal, só existe processo terapêutico quando se existe queixa, quando se existe demanda. Cessando a queixa, cessando a demanda, não há porquê existir, não faz sentido existir análise, não é mesmo? Está intrinsecamente ligada ali ao analista. Olha só, vocês vão entender o quanto que é importante, tá? Alguns comportamentos, algumas ações, algumas atitudes da sua parte, enquanto analista, enquanto psicanalista, tá? Porque o paciente ele vai chegar ali, mas ele não tem necessariamente responsabilidade pelo o processo. Não que tenhamos no sentido de trazer respostas prontas, contextos prontos, mas você vai perceber que o andar da carruagem ali, né, o fluir terapêutico depende muito do analista também, né? A ética não se limita a um conjunto de regras morais. Veja bem, a gente falou o que é ética, né? A ética se preocupa com o quê, gente? Em estudar o comportamento humano e etc. Né? E a moral, gente? A moral é aquele conjunto de regras, né? Então a ética não se limita a um conjunto de regras, mas ela se manifesta na forma
Como o analista lida com o desejo do analisante? Todo analisante ele vai chegar no divã com desejos, com os seus anseios, né? Com as suas queixas. E a ética psicanalítica, ela, 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 ela vai justamente se ligar, de certa forma, a isso. Mas se manifesta na forma como o analista lida com o desejo do analisando, com a transferência, olha bem, com a transferência e com a própria posição no processo analítico. O que seria a ética da ação? A ética da ação na psicanálise, gente, refere-se à postura do analista na condução do tratamento. Como a gente vai conduzir é super importante, é de suma importância, né? O processo terapêutico é de responsabilidade nossa também, no sentido da condução, tá? Não estou dizendo no sentido da conclusão ali do processo, tá? Estou falando mesmo da postura ali na condução mesmo, né? Então, ela não se trata de uma ação moralizante. É isso que eu queria falar também para vocês. Eu poderia até ter. Ui! Eu poderia. O suporte virou. Eu poderia até ter grifado essa parte, ação moralizante. Eu poderia ter colocado em vermelho, ter dado um destaque. Mas eu queria dizer que a nossa ação no divã, ela não pode ser moralizante, tá certo? Se vocês se dispuseram a se formar em psicanálise, vocês não podem, de forma alguma, trazer o seu conjunto de regras, o seu conjunto de pensamentos, de forma de viver para o divã. É importante sabermos que no divã a gente vai encontrar todo tipo de pessoa. A gente pode se deparar com todo tipo de queixa. Inclusive, a minha última aula eu falei sobre isso, sobre as perturbações sexuais e psicossexuais. A gente tem que estar pronto para receber todo tipo de queixa, todo tipo de demanda. E o que é que não pode nem de longe interferir nesse processo? A nossa ação moralizante, a forma como a gente conduz, a forma como a gente leva a nossa vida. Não é porque você, por exemplo, não trai a sua esposa, não trai o seu marido, que você tem o direito de julgar aquele analisando, por exemplo, que trai. Você tem que estar pronto ali para atender, para conduzir o processo, para entender, para acolher o seu paciente, mas de forma alguma você estará ali para dar lição de moral. Tá certo? É importante a gente ter esse compromisso ético. E eu falava sobre a nossa neutralidade, o quanto que é importante nós sermos neutros, né? É impossível, acho que todas as aulas que vocês tiveram e que vocês terão a partir de agora, né, até ao findar do curso, todas essas aulas vão falar ali, de certa forma, sobre a ética, né, clínica, até porque o curso é de formação, ou seja, é um curso para pessoas que estarão ali no dia a dia ali, clinicando, atendendo na atividade. Então, vocês precisam saber, logicamente, como agir, como conduzir cada processo, seja com criança, seja, enfim, seja de ordem sexual, enfim. Estou falando aqui das disciplinas que nós tivemos e teremos, né, por exemplo. Então, a nossa ação moralizante, gente, ela fica do lado de fora do divã. Do lado de fora do. Ah, professora, eu sou cristã. Pelo fato de você ser cristã, você não vai atender uma pessoa, por exemplo, do candomblé? Deixa a sua vida, a sua forma de pensar. Ah, mas eu acho isso errado. Ah, mas eu acho neutralidade. Isso não significa dizer que você vai ficar ali o tempo todo só ouvindo e de boca calada. Quando você tiver que ir lá, até porque, minha gente, essa é uma das queixas de muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes eu troco, eu converso, eu falo, poxa, mas eu fui no psicanalista, o psicanalista só ficou calado, eu não gostei, eu só falo, sabe? Não vi sentido, ele não fala nada, ela não fala nada.
Quando a gente tiver, minha gente, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas. Quando a gente tiver que ir lá e alfinetar, e ir na ferida mesmo do nosso paciente, a gente vai precisar ir. É ético da nossa parte, tá? Porém, é ético também, logicamente, a gente ouvir, né? Isso aí faz parte da atenção flutuante, por exemplo, da cura por meio da fala, a sua psicanálise em essência, mas a gente também precisa, não, como eu falei, não utilizar da nossa ação, do nosso jeito de pensar, da nossa moral, né, pessoal própria ali, mas a gente precisa, logicamente, que, como eu costumo falar no português assim, bem de fácil entendimento, quando a gente tiver que tocar na ferida, a gente vai ter que tocar. Tá certo? Então, assim, não se trata de uma ação moralizante, mas de uma ação que visa colocar o analisante, que é o paciente, em contato com o seu próprio desejo. Por que, que tem muitas pessoas que se dão alta? Vocês sabem? Vocês vão ter oportunidade de ter pacientes assim. De repente, você sugere para a pessoa 6 sessões, 8 sessões, e a pessoa não chega nem na terceira. Ela não vai chegar nem na terceira. Por quê? Porque ela vai abrir fuga. Por que, que a pessoa se deu alta? Por que, que a senhora fala abrir fuga? Porque ela não quer estar ali em contato com o seu desejo, com o que talvez seja de mais conflituoso, né? Dele, dela, enfrentar. Mesmo que este desejo seja conflitual e cause angústia. O analista age como um operador do desejo, tá certo? Auxiliando o analisante a lidar com as suas próprias questões e a encontrar uma posição mais autônoma diante delas. Ou seja, você vai trazer respostas prontas? Não. Até porque não existem, cada pessoa é única. Nosso campo de estudo, nosso campo de ação, de prática, ele é um campo, não é de exatas, é de humanas, e em se tratando de humanas é complexo, é distinto, é diferente um do outro, é plural, né? Não é singular, cada pessoa é uma. Então, assim, você vai trabalhar ali como um operador, conduzindo a pessoa, mas sem trazer respostas prontas, sem trazer fórmulas, sem chegar na consulta, no consultório, já dizendo, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso. Neutralidade. A nossa função, gente, é trazer o analisando, né, a consciência daquilo que está inconsciente, é fazer com que ele chegue mesmo, às vezes até de forma conflituosa para si mesmo, ao encontro do seu desejo, mas a gente nunca vai trazer respostas prontas. A gente nunca, até porque tem pessoas que gostam de tomar decisões, tomar atitudes e dizer, ó, oh, foi fulaninho que me disse, que me orientou a fazer isso. E aí, de repente, toma uma atitude, uma ação que cai na sua conta, que vai cair na sua conta. Por exemplo, uma demanda marido e mulher, um exemplo clássico. Aí você vai chegar lá, vai dizer o que você acha. Psicanálise não é feita disso, não, viu, minha gente? A gente vai ver isso mais para frente. E aí, de repente, a mulher. É lógico que existem casos de violência extrema e tudo mais, né? Mas não estou falando necessariamente nesse sentido. E aí a pessoa toma lá sua decisão e aí joga, de repente vai jogar na sua conta, seja uma separação, seja ou ficar em uma situação de, às vezes, de violência. Enfim, a depender do que a gente fale, minha gente, se torna lei para o paciente. A pessoa está ali desesperada, você acha que a pessoa buscou um psicólogo, um psicanalista, por quê? Porque ela está precisando de um norte, de uma luz, de alguém que guie. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falei para vocês estudarem sobre o processo de transferência e de contra-transferência também, porque acontece do analista para o analisando. Né? Então, a nossa função é fazer com que elas encontrem de forma muito autônoma os seus próprios caminhos, tomem suas decisões mais assertivas. Nossa condição é de operador orientador mesmo, né? Mas com muito cuidado, com muita cautela, com muita ética, minha gente, com muita ética mesmo. Imparcialidade quando preciso for, né?
Ética da interpretação. Vamos lá. A interpretação na psicanálise não é uma simples decifração, viu, gente? Análise de sonhos, vocês já ouviram falar? Interpretação de sonhos. O paciente chega no divã, sonhei com isso, isso e isso. Aí você vai lá, bonitinho, uma bonitinha, querer decifrar, querer dizer o que você acha. Tá certo, pró? Não. A melhor pessoa para decifrar os seus próprios sonhos é a própria pessoa. A própria pessoa. A pessoa vai falando ali, lógico, você vai anotando os pontos chaves, as coisas chaves, né? Ouvindo mais do que falando, lógico. Mas é a pessoa que vai. Ui, é a própria pessoa que vai se situar ali, né? Entender e decifrar. A interpretação da psicanálise não é uma simples decifração de sentidos ocultos, mas uma intervenção que visa despertar o inconsciente e provocar. É isso. A nossa função ela passa muito mais por provocar, né? O sujeito a se confrontar com seus próprios desejos e conflitos. A ética da interpretação reside na capacidade do analista de realizar intervenções, ou seja, o que eu falei aí, ó, quando você tiver que dar suas alfinetadas, você vai dar. Você vai fazer as suas intervenções, né? Que não visem apenas a cura, gente. O nosso propósito, a gente não pode perder de vista, nosso propósito não é segurar paciente, não. Nosso propósito, segurar, que eu digo, ficar aumentando sessões. Não, é lógico que a psicanálise é uma terapia muito mais profunda do que outros métodos aí, outras teorias. A psicanálise é muito mais profunda, estudo inconsciente. E talvez sim ela tenha que ser um pouco mais demorada, lógico. Mas a nossa função não é postergar que o paciente chegue ao seu caminho de cura, né? Mas que também promova o encontro do sujeito com o seu desejo, com a sua verdade, com a verdade de seu sintoma. As pessoas chegam no divã cheia de quê? De sintomas. E aí a gente vai descobrir o quê? A raiz do desejo, né? A ética do desejo. Olha lá, gente, uma coisa vai casando com a outra, né? Vocês verem, foi bem estruturadinho o slide, mas de forma muito sucinta. Eu espero que assim seja, né? De fácil entendimento para todos, porque psicanálise é isso, gente. A complexidade ela é inerente à psicanálise, mas não é nada de outro mundo, né? Não é nada de outro mundo. Então, assim, a ética do desejo. O desejo é central na ética da psicanálise. Vocês sabiam disso? O analista orientar-se pelo desejo do analista. O analista orientar-se pelo desejo do analista, do analisante, busca desvendar, ou seja, você vai ouvir, anotar, né? Lógico, como eu falei. E o que é que você está buscando ali? Aqui mesmo eu já trouxe a resposta. Você está buscando desvendar o que está por trás de suas ações e palavras, ou seja, desvendar o que está por trás das palavras e das ações do analisando. A ética do desejo implica em não ceder ao ideal de uma cura completa e rápida. Tá vendo o que eu falei a vocês? É trazer resposta pronta, pró. É trazer caminhos encurtados, pró. Não, gente, nunca. A gente não tem resposta para os conflitos das pessoas. O que a gente está ali buscando e tentando é conduzir da melhor forma possível o processo terapêutico para que a pessoa chegue de forma para que a pessoa chegue ao seu processo de cura, à sua cura. Mas a gente não traz respostas prontas. A nossa função é ali acolher o sofrimento do analisando. Sempre, minha gente, sempre acolher, né, o sofrimento do analisante e acompanhá-lo em seu processo de transformação. A pessoa chegou com a queixa, chegou com a demanda de ansiedade, por exemplo. Qual é o seu intuito? Buscar ali os gatilhos, o que é que causa aquela ansiedade, a raiz daquele problema e qual é o seu objetivo, a sua linha de chegada, e a pessoa se livrar daquele problema, daquela queixa.
que é a ansiedade. Qual é o maior desejo da pessoa? É se livrar da ansiedade. Então, nossa função é ali, ó, operando, orientando, acolhendo. A ética do desejo implica em não ceder ao ideal de uma cura completa e rápida, mas em acolher o sofrimento do analisante e acolhê-lo em seu processo de transformação. Tudo isso é ética, minha gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é ética. O analista não deve impor suas próprias normas morais, olha bem, mas sim ajudar o analisante a lidar com as suas próprias contradições. Por que contradições pró? Porque tem pessoas que falam uma coisa, pregam uma coisa e vivem outra. E às vezes nem sabe por quê. Tem pessoas que repetem padrões e não sabem por quê. A raiz está onde? Pró, no inconsciente. E como é que você vai descobrir? Através da oralidade, da fala, né? A lidar com as suas próprias contradições e encontrar uma forma de viver com elas. É por isso que às vezes a cura ela não vai existir não, tá? A cura ela não vai existir não. A pessoa vai ali encontrar formas de viver, tá? O papel do analista. Mais uma vez eu repito, para que fique bem claro, que às vezes dá uma confusão na nossa mente, principalmente para quem é novo no campo, novo na área da psicanálise. Analista, quem são os analistas? Nós, quem analisa. Quem são os analisandos? O paciente. O analista na psicanálise não é um juiz moral. Longe disso. A gente tem que se despir, viu, minha gente? Quer ser psicanalista? O quanto antes você se despir de julgamentos, vai ser melhor para você. O analista na psicanálise não é um juiz moral, mas um interlocutor que se coloca em posição de escutativa, escutativa, e de acolhimento do desejo do analisante. A ética do analista está na sua capacidade de não ceder ao próprio desejo de controlar o processo terapêutico. Lembra que eu falei lá no início da aula sobre a gente chegar já para ali para a sessão com respostas prontas? Porque a gente tem que analisar o caso a cada sessão, a gente quando chega, né, antes de atender o paciente, a gente vai analisar o último encontro, o histórico, de repente a gente vai lá revisitar a anamnese, que é um documento, um questionário que a gente aplica para conhecer melhor o perfil ali do paciente. Então, a gente vai ali acolher, né? E a ética, a ética do analista está na sua capacidade de não ceder ao próprio desejo de controlar. Muitas vezes a gente tem esse perfil mais controlador, né? Então a gente tem que fazer o que também? Se despir e permitir que o analisante se responsabilize pelo seu próprio percurso. Que ele se torne o quê? Protagonista do seu próprio viver. É por isso que eu falo, não levem respostas prontas. Nunca. Ah, mas se eu trouxer a resposta pronta, eu vou ajudar, vai ser mais rápido, eu vou encurtar o caminho. Quem te disse? Você pode até prejudicar ele, sabia? O paciente. Então, deixe que ele crie a sua própria consciência, desperte. Ah, então é por isso que eu ajo assim, por conta disso e disso e disso. Ele vai cair em si. Aquilo que estava no inconsciente, pela fala, vai fazer o quê? Vir para o consciente. Em resumo, a ética da ação, a interpretação e desejo na psicanálise se manifesta na forma como o analista lida com o inconsciente, com o desejo do analisante e com a transferência. Não se trata de uma ética moralizante, mas de uma ética que busca a autonomia do sujeito e seu encontro com a verdade de seu próprio desejo. Pro, isso só se aplica a adultos? Não. Se você for terapeuta de crianças, também. O que é que você vai estimular ali? O que é que você vai trabalhar? A autonomia da criança. O que é que você vai fazer? O que é que você vai trabalhar ali no processo analítico?
A criança entender, por exemplo, que quando ela fica com raiva, ela pode fazer tal coisa para canalizar a sua raiva, por exemplo. Ou seja, quando vier o problema, a criança vai tomar o quê? Papel, tomar, como eu falo, ciência, né? Melhor dizendo, para ficar mais claro para vocês. E ela vai ser o quê? Autônoma ali no seu processo de canalização, por exemplo, da sua raiva. Princípios éticos, viu? Na psicanálise. Ui! Oh, meu Deus, perdão, gente. Aqui. Princípios éticos. Acho que ficou menor agora, né? Não ceder ao desejo do outro, tá? Não ceder ao desejo do outro. Eu quero tirar esse azul. Deixa eu ver se vai agora. Acho que é agora. Pronto, tá aqui. Não ceder ao desejo do outro, né? O analista não deve atender as demandas do paciente de forma imediata. Como eu te falei, mas se eu fizer isso, eu posso acelerar o processo? Não. Mas sim investigá-las e interpretá-las, promovendo a autonomia do paciente em relação ao seu próprio desejo. Ah, eu não estou conseguindo tirar esse aqui azul. Aqui. Respeito ao inconsciente. Vamos lá. A psicanálise, ela reconhece a importância do inconsciente. Gente, isso é conceito básico, viu, da psicanálise inconsciente. Anotem aí, não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês ainda vão escutar, mas de qualquer sorte eu me sinto na obrigação de falar aqui o que eu acho muito importante para a formação de um psicanalista, tá? Pré-consciente, ou melhor dizendo, inconsciente, pré-consciente, consciente. Anotem aí para vocês entenderem, estudar um pouquinho mais. A psicanálise ela reconhece a importância do inconsciente na determinação das ações e escolhas humanas, ou seja, às vezes a pessoa toma uma atitude e daqui a pouco ela nem sabe por que tomou. No fundo, ela nem sabe por que escolheu, por que fez aquilo, por que reagiu daquela forma, porque é algo que está ali no inconsciente. Lembra que eu falei dos padrões, das pessoas que repetem padrões? Sempre está sofrendo, um exemplo, a pessoa está sempre sofrendo ali porque ela só se tromba vamos supor, com pessoas casadas. Por que será? Seria karma? Talvez seja só um padrão que ela está ali, algo que ela esteja emanando, que ela só está atraindo aquele perfil, vamos supor, de pessoa. Algo que está lá enraizado aonde? No inconsciente. Uma falta que ela quer suprir, que ela quer compensar, que a raiz está lá no inconsciente. Então, a psicanálise ela reconhece a importância do inconsciente na determinação das ações e escolhas humanas. A ética do analista se baseia em respeitar essa dimensão. Nunca julgar, né, gente? Nunca com aquela coisa da moral, né, de ação moralizante. A ética do analista se baseia em respeitar essa dimensão e em não tentar controlá-la ou supri-la, sabe? A gente tem que confiar no processo, tá? E não tentar controlar. A responsabilidade, o analista assume a responsabilidade pela condução do tratamento, mas também pela sua própria formação e ética profissional. Isso inclui a análise pessoal e a supervisão clínica. Lembra que eu falei do tripé? Neutralidade, minha gente. O analista deve manter a postura neutra em relação aos valores do paciente, evitando julgamentos morais ou preconceituosos. Isso aqui a gente já falou um pouquinho. Abstinência. A abstinência se refere à renúncia do analista. Pense,
Porque a senhora nessa aula só está falando mais direcionado a mim, que sou psicanalista, né? Que serei psicanalista que vou atender. Porque o nome da disciplina já diz, né? Ética na psicanálise. E quem está ali conduzindo o processo é quem? É o psicanalista, tá? Então, tudo que eu falar aqui, acho que 80% dessa aula é para o analista, né? Para a responsabilidade que você tem ali, que você carrega nos seus ombros ali durante o processo terapêutico ali no divã. Então, a abstinência se refere à renúncia do analista a satisfazer as demandas do paciente. Vai ter demanda que você não vai. Vai ter sessões, terão sessões que o analista vai sair bicudo com você. Você é responsável? Não fique preocupado, sabe? Mantém, é lógico que a ética tem que existir, tá, gente? O cuidado com o que a gente fala, com o manejo, no manejo ali, né? Da condução tem que existir, tá? Todo cuidado é pouco. Mantendo o foco na análise, no desejo e da transferência. Sempre atento para ver se o paciente ele não está ali transferindo, tá? Escuta. A escuta atenta, lembra que eu falei? A escuta ativa. E a interpretação são ferramentas fundamentais na prática psicanalítica. Atenção flutuante. Muitas coisas vocês vão pegar assim, ó, do nada, tá? Do nada a vírgula, né? Observando ali a fala do analisando. Buscando desvelar os significados inconscientes por trás das palavras e ações do paciente. A interpretação, que é isso, Pro? A interpretação é o ato de trazer a consciência do paciente, o sentido inconsciente. Eu pedi para vocês anotarem pré-consciente, consciente e inconsciente. Sentido inconsciente de seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Primeiro, a coisa vem aqui, ó, o pensamento, né? Se transforma em sentimento e a partir daí em comportamento. Isso é um pouco de neurociência também, tá, gente? A ética na prática clínica. A ética na psicanálise não se limita a um código de conduta, mas se manifesta na forma como o analista conduz a relação terapêutica. É uma ética que busca a verdade do sujeito. A pessoa escolheu a cor rosa. Mas será que no fundo, o desejo dela seria ter escolhido a cor rosa? Será que não era vermelha? Será que ela só não está fazendo tal coisa porque a família impõe outra? Questões culturais, religiosas, a gente tem que estar atento a isso. Que às vezes é o que move ali a pessoa, né? A religião, a cultura, a família. Né? Às vezes existem várias correntes que aprisionam ali o paciente a determinado padrão de comportamento e repetição. Então, é uma ética que busca a verdade do sujeito a partir do seu próprio desejo, do seu próprio desejo, ou seja, do desejo dele mesmo, próprio, e que visa a autonomia e a liberdade do analisando. A ética na psicanálise é uma ética do sujeito, da singularidade e da responsabilidade. Ela se manifesta na condução da análise, no respeito ao inconsciente e na busca pela autonomia do paciente em relação ao seu desejo. Isso aí eu acho que já ficou bem claro. A ética da psicanálise é a ética do bem dizer. Ou seja, é a palavra que produz um efeito operatório no tratamento. Operatório. O médico, no centro cirúrgico, ele faz o quê? Cirurgia, né? Física. Você, no seu divã, vai fazer o quê? Operações também. Mas de uma outra forma. A ética da psicanálise é a ética do bem dizer. Ou seja, é a palavra que produz um efeito operatório no tratamento. O que é que vai cortar, dividir, curar, transformar a vida, o padrão, a repetição ali do paciente? O que é que vai trazer a cura, o sentido da cura, né, ali? Mais uma vez eu falo, a ética da psicanálise é a ética do bem dizer, ou seja, é a palavra que produz um efeito operatório no tratamento, é a palavra. A psicanálise é a cura pela palavra. E aí eu trouxe uma provocação para vocês, tá? Se vocês quiserem
abrir os seus microfones, podem abrir. A provocação é a seguinte. Evidentemente, é uma frase de Lacan, tá, gente? Que a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho aqui. Lacan foi um percussor aí de Freud, né? Evidentemente, não estou tão convicto esta noite para dizer que, quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. A psicanálise, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Gostaria que fizessem as suas contribuições acerca da citação acima. É complexa, né? De cara assim, às vezes a gente não entende, não. Evidentemente, não estou tão convicto esta noite para dizer que, quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. Vocês concordam com isso? A psicanálise, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Lacan, essa frase é de Lacan. O que é que vocês acham dessa frase, gente? Bora entender um pouquinho? Bora esmiuçar? Alguém quer falar? No finalzinho a gente abre os microfones também, tá? A citação de Lacan. Evidentemente, não estou tão convicto esta noite para dizer que, quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. Leiga ilusão. A psicanálise, gente, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Expressa a incerteza, veja bem, gente, preste bem atenção nisso aqui, tá? Expressa a incerteza inerente à prática psicanalítica e a sua vulnerabilidade ao abuso. Lacan reconhece que a psicanálise, como qualquer empreendimento humano, não está imune a desvios e más aplicações, apesar de sua natureza como prática de cura. O principal sentido, o principal foco, né, a raiz, a essência da psicanálise é a cura, é a sua natureza de cura. Mas ela é uma atividade humana. E tudo que é feito por humanos, inevitavelmente, perpassa pelos riscos do abuso. Levemente, sutilmente, algumas vezes. E é justamente a isso que no divã nós temos que estar atentos e atentas. Análise da citação. Evidentemente, não estou tão convicto esta noite para dizer que, quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. Lacan enfatiza a natureza exploratória e incerta da psicanálise. É por isso que eu falo, esqueça respostas prontas. Não há um caminho predefinido ou um destino garantido para o paciente ou o analista. A psicanálise, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Aqui Lacan, gente, ele aponta para as possibilidades de a psicanálise, assim como outras atividades, ser utilizada de maneira inadequada e abusiva. Eu já falei isso. Isso pode acontecer por parte do analista, tanto por parte do analista como do analisando. Minha gente, às vezes o analisando ele pode ser abusivo com você. A gente tem que estar atento e atenta. Implicações. Quais são as implicações? Crítica à pretensão de conhecimento absoluto. Você sabia que às vezes a gente pode chegar nesse nível? Às vezes a gente está há tantos anos ali, ó, praticando a mesma coisa, às vezes, que a gente, de forma bem leve, bem sutil, acha conhecimento ali absoluto. A citação critica a pretensão de que a psicanálise ofereça um saber completo e seguro. Esqueça isso. Psicanalistas são de humanas. É. Lacan, como psicanalista, reconhece a complexidade e a opacidade do inconsciente, o que torna impossível uma previsão completa dos resultados da análise. Alerta sobre o uso indevido. Lacan chama a atenção para o perigo de a psicanálise ser utilizada para fins
não terapêuticos, ou mesmo para prejudicar o paciente. Ele destaca a importância da ética e da responsabilidade na prática psicanalítica. A relação analítica como campo de risco. A citação aponta para o fato de que a relação analítica, embora possa ser um espaço de cura, também envolve riscos e possibilidades de abuso. É fundamental que o analista esteja atento a esses riscos e haja com responsabilidade, tá certo? Responsabilidade para não sermos abusivos e nem abusados, né? Em resumo, a citação é um lembrete de que a psicanálise, como qualquer atividade humana, não é perfeita e está sujeita a desvios. É por isso que a gente precisa de muita cadência, tá certo? E muito cuidado. Ela exige uma atitude crítica e vigilante o tempo todo, por parte tanto do analista quanto do analisando. Trouxe outra provocação, de Lacan também. Gente, eu tô bebendo muita água, porque eu ensino de manhã, de tarde e agora de noite, então haja garganta, né? Trouxe outra provocação aqui. Agimos como se soubéssemos alguma coisa. No entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Vamos lá mais uma vez? Agimos como se soubesse alguma coisa. No entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a hipótese, olha só, que a hipótese do inconsciente, a hipótese é algo que a gente, né? A hipótese do inconsciente tenha mais peso do que a existência da linguagem. Isso aqui Jacques Lacan ele falou, gente, na abertura de uma sessão clínica, tá? A citação de Lacan. Agimos como se soubéssemos de alguma coisa, no entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque é ético da nossa parte entender isso, né? Saber disso, né? Que a hipótese do inconsciente ela não pode ter mais peso do que a fala, né? Do que ele traz ali. Então, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Reflete uma tensão ali, fundamental na psicanálise lacaniana. Lacan questiona a primazia do inconsciente com a inconstância explicativa da ação humana, destacando a importância da linguagem na sua constituição e manifestação. Vamos esmiuçar aqui mais um pouquinho. Elaboração, ação e saber. A primeira parte da frase. Agimos como se soubéssemos alguma coisa. Sugere que muitas vezes agimos com a convicção de que entendemos as nossas ações e motivações como se soubéssemos o que estamos fazendo. E isso muitas vezes, isso, gente, serve tanto para o analista como analisando, viu? Às vezes a gente age como se soubesse, mas no fundo a gente não sabe, né? No entanto, Lacan questiona a validade desse saber aparente, insinuando que, não que pode haver uma desconexão entre o que acreditamos saber e a realidade subjacente das nossas ações. Ou seja, há um mundo ali, né, entre o que a gente acha que sabe, né, o que a gente acredita, né, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Há um mundo ali, né? Há uma distância enorme entre o que a gente pensa, como eu falei, e as nossas ações, muitas vezes. Inconsciente e linguagem. A segunda parte da frase, no entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso, que eu acho que essa segunda parte é mais complexa. A segunda parte da frase, no entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Introduz a questão central da relação entre o inconsciente e a linguagem em Lacan. Lacan não nega a existência do inconsciente, mas argumenta que ele não é uma entidade autônoma e separada da linguagem. Não tem como a gente dissociar o inconsciente da linguagem. O inconsciente, ele se. Como eu posso falar? Ele se traduz, ele se revela por meio de onde, gente? Da linguagem, né? Então, pelo contrário, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja,
as leis que governam o funcionamento do inconsciente são as mesmas as leis que governam a linguagem, ou seja, a lei que governa ali o inconsciente, como a gente falou, é a mesma que governa a linguagem, ou seja, não tem como dissociar, né? Ui. Linguagem como estrutura. Lacan utiliza a linguística como ferramenta para compreender o inconsciente. Para ele, o inconsciente não é um lugar onde os desejos reprimidos são armazenados. Veja bem, olha só como cada percussor de Freud ele traz a sua tese, né? Para ele, o inconsciente não é um lugar onde os desejos reprimidos são armazenados, mas sim um sistema de significantes que opera de acordo com as leis da linguagem. Ou seja, é um sistema ali, né? Como eu falei, volto a repetir, não tem como você dissociar o inconsciente da linguagem, né? Ou seja, tudo que está ali, digamos assim, por detrás do inconsciente pode ser revelado ali através da linguagem, né? É a mesma lei que opera. Isso significa que o inconsciente se manifesta através dos processos linguísticos, como metáforas, né? Por exemplo. E metonímias, e que a interpretação da linguagem é fundamental para a compreensão do inconsciente. Eu até anotei também aqui algumas observações. No finalzinho a gente fala sobre isso. O inconsciente como estrutura. A frase de Lacan, portanto, aponta para a ideia de que o inconsciente não é uma força misteriosa. Não é algo que você não vai conseguir acessar, tá? Independente, mas sim uma estrutura que é modelada pela linguagem. Tudo que está ali no inconsciente vai ser refletido pela linguagem. A linguagem, com suas regras e mecanismos, é o que permite a manifestação e a interpretação do inconsciente. Como é que você vai chegar aos padrões de comportamentos, ao que está ali, a raiz do desejo, ao que está ali no fundo, né, do padrão, como eu falei, das pessoas, através da fala, da manifestação do inconsciente, que é a fala. Você vai conseguir interpretar. Em resumo, Lacan, através desta citação, nos convida a refletir sobre a relação entre a ação, saber aparente e a linguagem como estrutura. Olha só, três coisas. O que a gente acha que sabe, né? Que é o saber aparente. As nossas ações, e às vezes tem um mundo, como eu falei, que é muito distante, às vezes, o que a gente acha que sabe e o que a gente faz. E a nossa linguagem. Lacan, através desta citação, nos convida a refletir sobre a relação entre ação, saber aparente e linguagem como estrutura fundamental do inconsciente. Porque, assim, o consciente, o que está ali na consciência do analista, ele vai saber conduzir, levar, relevar, reaver, né? Recalcular a rota. O que está no pré-consciente também, que é aquilo que vem fácil à memória, com muita rapidez, né? A lucidez ali. E o que está inconsciente, você vai entender através da fala dele, né? Você vai desvendar, é por isso que eu falo, sempre você que uma luzinha acender assim algo importante, você anota, porque isso é a atenção flutuante também, né? Você vai estar ali captando, às vezes, você vai chegar ali à raiz do problema através da sua captação ali por meio da fala do paciente, que ele vai ali trazer tudo o que você precisa saber para uma boa condução do processo analítico. Ele nos lembra que o que pensamos que sabemos pode ser apenas uma construção da linguagem, né? A teoria é muito diferente ali da prática. Ele nos lembra que o que pensamos que sabemos pode ser apenas uma construção linguística e que a compreensão do inconsciente passa pela análise da linguagem e dos seus mecanismos. É ético isso aqui, gente, ó. É ético chegarmos no divã, no campo analítico, como eu falei, desnudados de nós mesmos, longe dos preconceitos, né, opiniões formadas, etc. Para que a gente possa entender e captar, né, aquilo que está ali no inconsciente da pessoa. Em Freud, ética e moral são conceitos distintos, né, embora relacionados.
A moral para Freud refere-se ao conjunto de regras e normas sociais, frequentemente impostas pela cultura, pela religião, né, que visam controlar ali, impulsos instintivos do indivíduo. Então, para Freud, uma das coisas que mais controlam, né, controlam as pessoas é o quê? Religião, por exemplo, né? Cultura ali familiar, por exemplo, né, do ambiente ali que a pessoa vive, estado, cidade, enfim. Já a ética, na perspectiva freudiana, né, Freud, gente, foi o fundador da psicanálise, né, o pai da psicanálise. Já a ética, na perspectiva freudiana, está mais ligada à relação do indivíduo com o seu próprio desejo. Por isso que a gente toda hora fala aqui desejo, 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 porque para Freud, na psicanálise, a ética está ali intrinsecamente ligada ao desejo do paciente e com a busca de satisfação, mesmo diante de restrições impostas pela moral. Então, o que é que a gente vai lá desvendar? O paciente, por exemplo, que não age de tal forma por conta da religião. A gente vai ali entender essa relação do sujeito com o desejo, com as restrições, com o que é imposto ali pela moral, ou seja, pelo que é imposto pela cultura vivenciada, né, atualmente, pela religião, enfim, pelas pessoas que o cercam, pai e mãe, né? Então, às vezes, em busca de não decepcionar tais pessoas, tais instituições, por exemplo, as pessoas vivem de determinada forma, de determinada maneira, e às vezes sofrem por aquilo, não tem a sua autonomia, né, a sua liberdade de ação, de decisão, de reação, e é você quem vai lá ajudar o paciente nesse processo. Moral em Freud. É vista como um sistema. Ui, meu Deus. Ô, pai. É que às vezes eu dou uma pressionada aqui no celular, que eu estou dando aula pelo celular. Pronto, a gente já falou sobre linguagem. A gente estava no 30, não foi? Não. Pronto. Aqui. Moral em Freud. É vista como um sistema de regras, um sistema externo de regras e normas que visam a repressão dos impulsos instintivos. Outra coisa para vocês anotarem aí, papel e caneta na mão. Id, ego, superego. Anotem aí. Id, ID, tá? Id, ego e superego. Dever de casa, hein? Estudar sobre isso. Moral em Freud. É vista como um sistema externo de regras e normas que visam a repressão dos impulsos instintivos. Isso você vai ver muito em Id, tá? Id é os nossos desejos mais primitivos, tá certo? Os nossos desejos mais primitivos, ele está ali no id, mais instintivos e impulsivos. Então, a moral é vista como um sistema externo de regras e normas que visam a repressão dos impulsos instintivos, especialmente sexuais e agressivos, tá? Ou seja, por que está em id, está ligado a id? Porque o id é a nossa, como eu falei, os nossos desejos mais primitivos, mais algozes, né? E já o ego, o superego, o ego, ele está ali na instância mediadora, mas o superego, gente, é a nossa moralidade ali, né? Eu não posso agir assim porque não é legal, não é bacana, minha mãe não vai gostar, meu pai, enfim. Estudem sobre isso, id, ego e superego, acho importante. Está ligado à noção de superego, tá vendo? Instância psíquica que internaliza as normas sociais e familiares, gerando culpa e ansiedade. Queixas e comuns no divã, vocês vão encontrar muito isso. Pessoas com culpa, com ansiedade, pode levar à repressão do desejo e à alienação do sujeito, que se vê obrigado a renunciar à satisfação de seus impulsos em nome da ordem social. Ética em Freud. A ética na psicanálise refere-se ao trabalho do sujeito com o seu próprio desejo, já falei isso, buscando uma forma de satisfação que não seja puramente destrutiva e alienante. Não se trata de uma adesão de conjunto de regras pré-estabelecidas, hein?
mas de uma busca de uma posição singular diante da lei e do desejo. Cada um vai buscando ali suas formas de viver, né? Envolve a análise e a elaboração de conflitos internos e a compreensão dos próprios desejos e a busca de uma satisfação que não seja destrutiva ou autodestrutiva. Ou seja, que não gere prejuízos à sociedade. Isso é ética. O nosso foco vai ser esse, tá certo? No divã. Ó, envolve a análise e a elaboração dos conflitos internos, a compreensão dos próprios desejos e a busca por uma forma de satisfação que não seja destrutiva ou autodestrutiva, ou seja, que não gere dano para si nem para o outro. Nós vamos o quê? Tentar canalizar essa raiva, por exemplo, de uma forma que não seja destrutiva para o analista, né? Para ele, e nem para os outros, que ele não gere prejuízo nos outros. Esse é o nosso foco. Relação ética e moral. A psicanálise para Freud não se propõe a julgar a moralidade das ações, ou seja, a forma como as pessoas conduzem ali, o conjunto de formas, né, de normas que as pessoas vivem, mas sim de compreender os mecanismos, o que é psíquicos que levam o indivíduo a agir de determinadas maneiras. E como é que a gente vai, gente, compreender esses mecanismos que levam o indivíduo a agir de determinadas maneiras? Eu trouxe duas citações de Lacan para que a gente pudesse entender que o nosso consciente ele se manifesta por meio da fala, né? Então a gente vai compreender como esses mecanismos através da escutativa, né, da fala, do inconsciente manifestado ali por meio da fala. A ética, perdão, a garganta dá uma falhada. A ética freudiana, portanto, não é um sistema moral, viu? Mas uma forma de lidar com os conflitos entre o desejo e a lei. Às vezes o desejo mais primitivo da pessoa, o id, o que está lá no id, estudem, gente, id, ego, superego, por favor. O sistema ali, a ética freudiana não é um sistema moral, mas uma forma de lidar com os conflitos entre o desejo e a lei. Às vezes o desejo da pessoa vai muito de contra a lei, tá? Vai de contra a lei, as normas sociais impostas ali, né? Postas. E aí a pessoa tem que lidar com essa dualidade. Por isso que eu falei dessa distância do que a pessoa acha que sabe da sua prática, da sua ação. Às vezes ela pensa de uma forma e age de outra. Às vezes ela age de uma forma pensando em outra, sabe? É bem complexo. Entre a pulsão e a cultura, ou seja, o desejo ali latente dela e a cultura, ou seja, o convívio à sua volta, a imposição ali do seu entorno. A ética na psicanálise está ligada à busca pela verdade do sujeito, mesmo que essa verdade seja dolorosa. É por isso que eu falei lá no iníciozinho da aula que tem pessoas que fazem o quê? Abrem fuga do processo psicanalítico. Por quê? Porque dói. Está de frente ali com seus monstros. Dói, pode ser difícil, pode ser doloroso. A ética na prática psicanalítica. O analista, na perspectiva freudiana, não impõe suas próprias normas morais ao paciente, mas acompanha o paciente, orienta, opera o seu paciente em sua busca por compreender os seus próprios conflitos e desejos. O analista deve estar atento aos movimentos do inconsciente e aos efeitos da moral sobre o paciente. Né? E eu falei que a moral era o quê, gente? No início, o que foi que eu falei? Que a moral é o quê? É o conjunto de quê? De normas, né? Imposições sociais, né? O conjunto o quê? De regras, né? Não matar, não roubar, por exemplo, né? Tudo isso aí, o analista deve estar atento, né? Aos efeitos da moral sobre o paciente, sem julgá-lo e sem condená-lo. A ética da psicanálise está ligada à liberdade do sujeito, à sua capacidade de se responsabilizar por seus desejos, tá vendo? A ética da psicanálise está ligada à liberdade do sujeito, à sua capacidade de se responsabilizar por seus desejos e de encontrar formas de satisfações que não sejam destrutivas. Sublimação, por exemplo. Anotem também sublimação, se vocês pesquisarem em casa.
Ó, tem um dever de casa para vocês aqui, ó. Dever de casa. Nossa próxima aula, gente, a gente já está no finalzinho já da aula. A nossa próxima aula vai ser de hoje a 15. Ética da Psicanálise 2. E aí eu sempre gosto, gente, de passar esse dever, de passar um deverzinho assim, né? Sempre que dá. Eu sei que todos temos nossas vidas, nossas labutas, nosso dia a dia, enfim. Mas eu queria deixar de forma muito carinhosa um dever de casa. Arrume um tempinho para fazer. Não precisa ser nada grande, não, tá? Eu queria que vocês construíssem uma relação acerca do que seria ter ética no divã. Construir uma redação acerca do que seria ter ética no divã. A partir do seu ponto de vista, vocês podem acrescentar citações, trechos de autores, sempre, lógico, os referenciando, tá, gente? E aí vocês podem me enviar por e-mail, vocês podem também tirar dúvidas por e-mail, vocês podem pedir explicações no e-mail, tudo vocês podem se comunicar comigo por e-mail, tá? Tem aqui meu e-mail. E aí a gente vai discutir na nossa próxima aula, que vai ser ética, né, na psicanálise 2. Trouxe aqui algumas bibliografias, né? E agora eu vou interromper aqui a reprodução e queria abrir o microfone. Vocês podem abrir seus microfones, gente? Vocês conseguem me ver direitinho? Como é que tá a projeção aí para vocês? Tá tranquilo? Queria que vocês abrissem um pouquinho o microfone. Eu queria também anotar, né, quem está presente. Queria que vocês falassem, tá, o nome de vocês para eu anotar aqui, por favor. Márcio Vinícius. Márcio Vinícius. Quem mais? Por favor, gente, eu preciso passar essa relação dos presentes. Valdemir Reis. Josemar. José Mário Simões. Alguém mais? E aí, o que vocês acharam dessa aula, gente? Vocês conseguiram entender? Foi muito complexa? Me digam aí. Na verdade, professor, foi bem. Boa noite, mais uma Boa vez. noite, Márcio. Bem-vindo. Foi bem provocativo, né, que você trouxe, né? Realmente, para forçar a sair como dizer assim, do conhecimento raso, né? Sim. Dizer, vamos dizer que é uma das críticas que eu faço, talvez, à sociedade nos dias de hoje, que se contenta muito em conhecer no raso, né? Uhum. Se limita ao conhecimento superficial, não se aprofunda. Né? Então, essas perguntas realmente fazem a gente sair um pouco da zona de conforto em relação Dá uma bugada às vezes, né? É isso. Eu até gosto, né? E gosto de umas coisas meio filosóficas também. E realmente pensar além da caixa, né? Até a primeira citação realmente você trouxe de Lacan, aliás, realmente como qualquer empreendimento, né? Humano, né? Às vezes a política, se for pegar na sua essência lá, é a arte de governar bem, por assim dizer. Mas esse mesmo instrumento é utilizado para perverter, para corromper, para ir em prol de uma justificativa, né, destruir milhões, né, como o regime comunista na China, né, destruiu alguns dizem que mais de 70 milhões de mortos. Assim Sim. como o regime nazista, né, que matou mais de 6 milhões de judeus em prol de uma ideologia. Então, a mesma política que lá na Grécia dizia como arte de governar bem, no século XX, século XXI, nós vimos as atrocidades em nome da mesma política, por assim dizer, da mesma palavra, mas foi para um extremo totalmente contrário, como um projeto de poder, né? E qualquer um que não se enquadrasse naquele projeto era sumariamente destruído, né? Exatamente. Então, porque nós somos imperfeitos, né? Então a gente não pode ser arrogante de achar que a gente vai saber tudo, que a gente consegue enxergar tudo. Nós somos limitados, nós somos, vamos dizer, uma pessoa ao redor de 7 bilhões de pessoas em um planeta, sendo um planeta
em um sistema solar e em várias galáxias ao redor do universo. Sim, A gente é um pontinho diante de todo o imensidão de universo. Então é muita pretensão a gente achar que sabe, né? que sozinho a gente tem realmente condições de responder tudo. É muita arrogância a gente achar, eu sei. E quando você se põe nesse lugar de, poxa, eu já sei tudo, eu já conheço, você perde o prazer, a alegria de aprender, né, de se É, desenvolver. Que acho que uma das belezas da vida é esse processo de aprendizado, de aprender, desaprender e aprender de uma forma diferente, né? exatamente. Você sabe, Márcio, e toda a turma, vocês sabem que esse foi um dos meus questionamentos, uma das minhas questões, né? Eu terminei o mestrado e o doutorado em psicanálise no ano de 2023, bem recente, né? E aí, quando eu recebi o convite de para lecionar, né, para turmas de psicanálise, eu sou do campo da educação, né? E aí, quando eu recebo esse convite para ensinar a adultos, que trabalhar com criança é diferente. E aí eu fiquei com aquele medo, aquela apreensão. Por quê? Porque a complexidade que é, né, como eu falei, inerente à psicanálise, e você está ali lidando com adultos, pessoas já formadas, esclarecidas, enfim, é uma outra parada, sabe? E aí eu fiquei com essa questão, mas eu falei, sabe de um, eu vou aceitar, porque isso aqui é um processo de construção para mim e para vocês, né? Eu estou aqui ensinando, não significa dizer que eu saiba tudo. Eu estou aqui também aprendendo. Cora Carolina fala sobre isso, né? Feliz é quem sabe. Feliz... Eu não me recordo direito a frase agora, mas é nesse sentido, de quem ensina está aprendendo também, sabe? Então, esse tem que ser a nossa visão. Mesmo que a gente já tenha, por exemplo, 10, 15, 20 anos ali no divã, a gente não tem fórmula pronta. A gente não tem resposta pronta para dar ao paciente. A gente não tem prazo de cura para ofertar para ninguém. A gente não tem caminho encurtado. A gente não tem dica para ninguém. Né? É a pessoa que ali, através do seu processo de fala, vai criar consciência, vai despertar para os seus padrões, as suas, como eu falei, as suas repetições, as suas dores, os seus traumas. A nossa função é segurar na mão e indicar o caminho. Mas não é você que vai lá e virar a chave, abrir a porta, é a pessoa, sabe? E não é todo mundo que tem coragem para fazer isso. Por isso que eu digo, vai ter pacientes que vão abrir fuga do processo terapêutico. Por quê? Porque ela não quer lidar com seus monstros, não tem coragem, sabe? Eu não digo nem que não está preparada, porque é muito difícil de estar preparado. Mas eu falo no sentido de não querer encarar mesmo as suas dores, as suas feridas, as suas travas, sabe? E a gente simplesmente tem que respeitar. Né? A nossa função é indicar o caminho. E a nossa ação, como eu disse, como eu trouxe aqui, não é uma ação moralizante. Né? Nós temos que ser éticos. O que seria ter ética no divã, ética na psicanálise? É fazer com que os desejos, as pulsões, o id, né, os nossos desejos mais reprimidos, eles possam ser sublimados, canalizados de uma outra forma, que não seja destrutiva para a pessoa e nem para o outro. Né? Vocês vão atender, pode acontecer de vocês atenderem, por exemplo, um pedófilo, uma pessoa que matou, sabe? Uma pessoa que matou um inocente, um pai de família. E aí, o que é que a gente vai fazer? Qual é a nossa função? O que é ético da nossa parte? É fazer com que a pessoa chegue ao seu caminho, né, ao seu processo de cura e entenda que a sua energia, o seu desejo de justiça, enfim, seja lá do que for, seja canalizado, seja é, canalizado para algo que não seja destrutivo, como eu falei, nem para si, nem para o outro. Acho que esse é o nosso principal papel. Né? Alguém mais quer fazer suas contribuições? Professor, só mais um comentário, permita. Sim, à vontade. No caso, então, o processo psicanalítico é levar a pessoa no tempo dela, ela conseguia abrir colocar a chave na porta e no Exatamente. ritmo dela, da forma dela, ela conseguir abrir. Né? Eu estou entendendo aqui que, no sentido de talvez a gente tentar acelerar o processo,
Não, a gente Né? não É a pode. mesma coisa de você querer ir em uma corrida, você querer ir em uma velocidade fora do comum, em vez de você conseguir completar a corrida, você pode conseguir completar um acidente e nem chegar a concluir o processo, né? Isso, pense, por exemplo, acho que para quem tem filho, talvez seja até mais fácil de entender essa analogia, quem tem a sobrinha, um afilhado. Enfim, pense em uma criança que você está ensinando a andar de bicicletas. Primeiro, você vai ensinar a criança a andar de bicicleta com as rodinhas, né? Aí, depois de um tempo, a gente faz o quê? Geralmente a gente tira uma rodinha, né? Até que ela se sinta pronto para fluir, né? Mas quem é que vai ter a decisão, aquele start de fluir? É a própria criança. Por mais que a gente queira, por mais que a gente incentive, talvez se a gente é, é, forçar o processo, a gente pode até fazer com que a criança se acidente, se machuque, né? Então, a gente tem que ter realmente paciência, uma escuta ativa. Como eu falei, quando você tiver que alfinetar, você vai alfinetar, você não vai se eximir, né? Você não vai ser passivo. A psicanálise é um processo terapêutico que não pode ser assim, né? Eu me recuso que seja, porque essa é uma queixa de muita gente. Eu ia para a sessão e o psicanalista só ficava lá me ouvindo, anotando. Às vezes, a sua provocação vai ser de forma metafórica, por exemplo. Às vezes você vai contar algo que aconteceu com você e a partir daí você vai, com o comentário do analisando, ele vai soltar uma coisa, uma entonação de voz que vai fazer você, ó, ir lá com sua canetinha, ó, é isso aqui, o padrão é isso aqui, o X da questão é isso aqui. Entendeu? Então, assim, ele, por meio da fala, vai trazer à baila o que está aqui no inconsciente, que a gente não consegue acessar. Às vezes, nem ele mesmo, nem ela mesma consegue acessar. E o processo terapêutico é justamente para que ela consiga acessar os seus conteúdos internos inconscientes. Que para vir à consciência é difícil. Talvez não venha ele conversando com a amiga, com o pai, com a mãe, talvez não venha, só mesmo no processo analítico. Então, as pessoas legalmente falam, né? Terapia é sentar para conversar. Eu estou pagando para alguém me ouvir. Não, legalmente as pessoas dizem isso. A gente está ali desconstruindo padrões, né? Desobstruindo caminhos, conduzindo o paciente ao seu processo de cura, né? E a psicanálise em sua origem mais pura seria o quê? A cura por meio da fala, né? Então, nós temos 4 participantes, não é isso? Deixa eu dar uma Ou olhada. seja, professor, o psicanalista ele vai, o Sim, pode falar, querido. psicanalista ele vai orientar, né? Isso vai acolher, ele vai mostrar um caminho, vai mostrar um norte para o paciente para que ele possa lá na frente ele mesmo Chega a saber lidar com ele mesmo saber lidar com seus conflitos, com seus problemas, e ele Exatamente. mesmo vai andar com as suas próprias pernas, né? O nosso Enfrentando os obstáculos, é esse. enfrentando os obstáculos, Exatamente. E outra mas a coisa, minha, nossa vou ser bem sincera com vocês, porque eu gosto de ser sincera. Não fica amarrando o paciente, não, viu? Amarrando no sentido assim, com medo de dar alta. Tenha medo, não. Quem tem medo de. É um ditado que sempre eu escutei, né? Não sei se cabe aqui. Quem tem medo de perder não ganha, digamos assim, sabe? Você vai ser tão bom, um psicanalista tão incrível, uma psicanalista tão incrível, que não vai faltar pacientes para você, que não vai faltar aulas para você dar para quem deseja ir seguir o mestrado, o doutorado. Não vai faltar aulas, não vai faltar escolas, institutos, não vai faltar pacientes para você, porque você vai ser tão bom, você vai buscar se aperfeiçoar, se aprimorar,
se aprofundar nos conhecimentos, nos conteúdos, que não vai faltar. Então, assim, a gente vai conduzir pelo tempo que for preciso, tá certo? A gente não vai acelerar o processo de ninguém, mas também a gente não vai amarrar ninguém, é ético da nossa parte. Só existe, eu falei isso no início da aula, só existe processo terapêutico, ou seja, só existem sessões, para falar assim bem claramente, se existe demanda, se existe queixa. Não existindo a demanda, não existindo a queixa, há motivo de ter terapia? Não há motivo. Cessam-se, né, os requisitos para terapia. Não é isso? Quem mais quer acrescentar algo, minha gente? Façam com carinho essa redação. Por que eu digo isso? Porque eu poderia simplesmente não passar. Nós temos aqui turmas de pessoas adultas, pessoas, né, que têm os seus outros afazeres. Mas eu acredito que se vocês estão aqui é porque vocês querem algo a mais. E por que eu falo dessa construção de uma redação? Porque assim, você no seu divã, no seu processo aí da psicanálise, na sua caminhada, você possivelmente vai precisar fazer, de repente, olhos, processos de escritas. Vocês vão precisar articular muito bem as suas ideias, articular e organizar, sintetizar de forma organizada o seu conhecimento. Para quem deseja seguir aí carreira de professor, professora, vocês vão precisar desenvolver os instrumentos do pensamento de vocês. Por isso que eu passo sempre um dever de casa, uma provocação. Eu também sou professora de turma de mestrado, e aí eu passo construção de artigo. Por quê? Porque vocês precisam desenvolver os instrumentos do pensamento de vocês. A psicanálise é uma ciência, sim, é uma ciência profunda. E nós, como psicanalistas de qualidade, de honra, né? Nós não podemos ser psicanalistas rasos. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que já podemos encerrar a aula. Eu anotei bastante coisa aqui, meu professor. Anotou? Pesquisem. Tem meu e-mail aí no slide, tá? Tem meu e-mail. Eu também vou... esse mês ainda, né? A gente vai ter aula aqui. Esse mês também, minha gente, eu vou ministrar eu vou abrir uma sala... Já abri uma sala psicanalítica. Eu falo muito mais lá no meu Instagram. Então, quem for aluno meu, tiver interesse, vocês podem dar uma olhada lá no meu Instagram, vocês vão ver. Fala comigo no direct, tá bom? Que aí eu mando o link para vocês da aula, se vocês tiverem interesse. Eita, é o meu suporte, viu, gente? Meu suporte tá meio capenga. Caiu no O chão. Instagram da senhora é qual, professora? É Débora o quê? O Instagram da senhora? Neuropice.monteiro. Tá aí no slide, bem na segunda página do slide. Neuropice.monteiro, tá? E aí, quem for aluno meu, eu mando, tá? O link, tá? Porque não é pela AMA, não é por aqui, pela turma, sabe? É algo à parte. Mas aí, se vocês, né, falarem lá, sou aluno, tal, a gente manda também, tá? Se vocês quiserem, gente, printa aí a tela também, me marca no Instagram, deixa seu depoimento, se você gostou, se você não gostou da aula. Se não gostou, não me marque não, viu, gente? Pelo amor de Deus, brincadeira. Mas, tipo assim, printa a tela e compartilha lá no Instagram, me marca para eu repostar, tá bom? Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês, sucesso em suas carreiras. De hoje a 15 a gente se encontra, tá certo? Até lá, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, boa noite. Rapidinho. A redação para mandar antes da aula, né? Seria interessante. Eu vou responder a todo mundo, me mandando pelo e-mail, eu vou dar lá um feedback, né? Uma minha avaliação, digamos assim. Eu vou comentar, enfim. E aí vocês podem me mandar antes, porque aí quando a gente chegar aqui na próxima aula, a gente pode discutir um pouco sobre o que vocês colocaram lá, tá? Fechado. Tá bom? Então vocês podem mandar até um dia antes, assim, acho que eu consigo responder. Viu? Pronto. Qualquer dúvida podem falar, tá certo? Fiquem todos com Deus. Deus nos dê uma boa noite. Tchau, gente.
Tchau. Tchau, tchau.